fazer uma pergunta aos irmãos, que é o tema também da mensagem. Queria que você prestasse bastante atenção, porque talvez você já tenha uma opinião formada sobre essa pergunta que eu vou fazer. Eu já vi tantas pessoas responder dos dois lados, tanto positivo como negativo. A pergunta que a mensagem de hoje, ela será feita. Eu quero fazer uma pergunta a você. A gente vive num cenário caótico, a verdade é essa. O cenário que a gente vive hoje, no mundo inteiro, é um cenário que traz uma certa tristeza. A gente vê muitas mortes, países aí, crianças sendo assassinadas em plena sala de aula, não é verdade? Isso é coisa muito difícil. Professoras que saem para ensinar e é alvejada por alguém que não tem explicação. Acontece no Brasil, acontece na Rússia, acontece no mundo. Vem acontecendo coisas terríveis. De forma que a gente vê o cenário, hospitais lotados. Hoje, pelo menos em Pernambuco, a nota é de 91% de ocupação dos leitos, tanto na área privada como na área pública. A gente vê problemas também, notícias terríveis, mães que estão surtando e matando crianças, que espanca a criança até a morte, surtando, tantas coisas acontecendo. A gente vê também pais, mães que consentem, pelo menos a interpretação de alguma linha de investigação, na morte, filho sendo espancado, maltratado e chega a morrer. E a sociedade, a gente não sabe, a inversão de valores são muito grandes. Tem acontecido coisas difíceis. Todo mundo esperando uma vacina e quando chega a vacina, chega também algumas restrições quanto à vacina. E alguém, hoje eu estava conversando com a serva de Deus e ela disse: pastor, eu mesmo não tomo. Pessoas chegando até essa conclusão. De forma que o mundo está numa situação, a gente pode dizer de uma certa forma, gemendo e desesperadora. A gente percebe que o desemprego tem aumentado, ou não é verdade isso? Desemprego, a gente vê a gasolina aumentando, a gente não sabe onde vai chegar, o diesel também, e muitas perguntas surgem. Será que nesse mundo é possível ser feliz? Estamos estudando um tema que alguns podem pensar, será que isso é uma utopia? A família, realmente, Jesus é a salvação da família, a família está salva. E tem casos, tem situações que a gente olha para a direita e para a esquerda e diz assim, eu não vejo solução. Queridos irmãos, de forma que nós precisamos, à luz da Bíblia, entender o que Deus pode fazer na minha casa, na sua casa, com este mundo. Agora é preciso dar lugar. Eu preguei aqui, no primeiro domingo desse mês, que Jesus Cristo salva aquela família obediente, que obedece a sua palavra, que ouve a sua voz, que está atento a Ele. Parece que Deus está querendo chamar a atenção do mundo inteiro hoje. O mundo está querendo chamar a atenção do mundo, que as pessoas quando pensam que... hoje eu vi um infectologista falando uma coisa que é absurda, não sei como ele tem coragem de falar o que ele falou, e eu escutei. Ele disse, olha, tenham cuidado, use as máscaras, ele está assim, desse jeito, não deixe de tomar a segunda vacina, tome, embora que, ainda que passou do prazo, mas tome, porque a primeira onda foi forte, mas a segunda está parecendo mais morte ainda, e a terceira onda não vai ser terceira onda, haverá um tsunami. Eu digo, mas meu Deus do céu, nem terceira onda vai ser um tsunami. O que ele quer dizer com isso? Então a gente vive dias difíceis, quando as autoridades sanitárias, e muitas vezes estão até divididas, pontos de vista diferentes, e alguém diz assim, as grávidas agora não podem tomar, mas quem tomou, fique em observação, vamos mudar, e isso gera uma insegurança em todos, a gente percebe isso. E hoje o tema da família, o tema Jesus, salvação da família, a salvação de Cristo é para a família. Josué disse, eu e minha casa, vamos servir ao Senhor. Paulo teve a ousadia de dizer ao homem à beira da morte, já tentando suicídio, dizendo assim, olha, crê em Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa também. Quem crê que Jesus Cristo salva você, salva a sua casa aqui. Ele salva a casa. E aqui tem um personagem na Bíblia que quando eu olho esse personagem, ele é muito conhecido. A gente cantou a música com o nome dele logo no começo do culto. E vamos no final cantar novamente.
esse homem chamado Zaqueu, e eu não me lembro quantas vezes eu já preguei nesse texto, muitas vezes. Mas o que me impressiona quando eu vejo esse homem, eu vejo um tipo de pessoa, me permita falar, que parece que não tem salvação para ele. É impossível ser salvo. Você conhece alguém que diga assim, essa pessoa aqui não vai ser salva nunca. Você olha, você analisa, por mais que você seja piedoso, um homem de oração, uma mulher de oração, parece que é impossível essa pessoa ser salva, pelos seus comportamentos, pela sua mente. E Deus, irmão, salva o mais vil pecador, a pessoa que a gente considerar mais impossível de salvação. Jesus vai lá e salva aquela pessoa, e muda aquela pessoa, muda os valores daquela pessoa. Mas como é isso? É o poder de Deus. Queridos irmãos, vocês estamos aqui nessa noite, ouvindo uma mensagem por demais conhecida, mas que me chama a atenção no capítulo 19 de Lucas, é como era esse homem, Zaqueu, um funcionário público de alto escalão, um homem que tinha um poder aquisitivo grande, e além do poder aquisitivo também, ele tinha poderes até de extorquir as pessoas, e com isso ele era muito rico, muito abonado, e poderia dizer todo mundo daquela cidade. Algumas pessoas que têm uma visão mais materialista diziam que aquele homem era feliz porque ele tinha muito dinheiro. Ainda hoje muitas pessoas julgam as pessoas que têm dinheiro são as pessoas mais felizes. Mas Zaqueu, ele não era feliz, e a Bíblia apresenta o perfil desse homem. No capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 1, pode colocar aí o texto, muito conhecido. Eu não vou fazer a leitura dele toda, mas entrando Jesus em Jericó. Você sabia que Jesus entra nas cidades e faz milagres? Você sabe que Jesus entra em Camaragibe e tem feito muita coisa nessa cidade? Jesus Cristo entra nessa igreja, entra na casa e entra mesmo. E quando ele entra, irmãos, ele resolve aquilo que não parece impossível, ele resolve. Jesus entrou em Jericó. Diga assim, Jesus. Digam assim, Jesus entrou em Jericó. Irmãos, quando ele entra em Jericó, quem é cego vê, quem é materialista busca ele, há mudanças. Onde Jesus entra, alguma coisa acontece, e nesta noite não será diferente. Essa mensagem tem mais de 2000 anos, mas ainda hoje haverá mudança nesse lugar. Quem está falando de Jesus que pode transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que o homem chamado Zaqueu, o texto diz que ele era maioral dos publicanos e era rico. Veja esse texto, o homem que tinha uma posição. E geralmente, queridos irmãos, quando uma pessoa tem uma posição social, um status, ele se sente maioral mesmo. Aqui o texto diz que ele era maioral, era um dos maiores, era um tributarista, era um homem que tinha um profundo conhecimento na área financeira, na área econômica, da grande Roma, e ele era alguém importante. Ele tomava conta de todo o tributo, além dele ganhar muito bem, ainda ele extorquia, e ele era muito odiado pelos patrícios, por aquelas pessoas. E diz que esse homem, apesar de ser rico, e aqui não consta que ele foi atrás de Cristo porque ele estava com problema com a filha, ou com a esposa, ou com alguma enfermidade, o texto não declara isso, mas diz que esse homem, a gente entende, porque um vazio no seu coração impulsionou ele a buscar a Jesus. Como Jericó era conhecido uma cidade das palmeiras, uma cidade movimentada, uma cidade de um comércio muito ativo, Jesus Cristo passou ali algumas vezes e operou milagres, e era muito conhecido já circulava muita história a respeito do Cristo. E esse homem que era um intelectual, mas tinha contato com o povo, ele ouviu falar de Cristo. E houve um dia, a Bíblia não dá uma explicação, mas a gente pode conjecturar que ele tinha uma necessidade grande. Ele procurava ver quem era Jesus. Irmãos, muitas pessoas não querem conhecer Jesus, não querem ver. A Bíblia diz que muitos rejeitam a Cristo, mas esse homem nasceu um desejo dele de ver Jesus. Não se admire se você conhecer alguém que é muito materialista, muito dinheiro no bolso, muito prestígio, e depois ele está conhecendo Jesus. Às vezes as pessoas vão por conta de uma enfermidade, problema na família. Eu tive uma experiência ainda bem jovem, com 20 para 21 anos, meu primeiro emprego, trabalhando ali na prefeitura da cidade do Recife, e eu era evangelista na época,
evangelizava, distribuía literaturas, aqueles folhetos. E eu era vigilante na época, eu entrei ali naquela empresa como vigilante. E eu estava distribuindo ali aqueles folhetos. Eu me lembro ainda que era alguém com uma algema nos pulsos, e era Jesus liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu nunca mais esqueci desse episódio. Eu fui distribuindo. Geralmente as pessoas recebem, nem olham para você. Outras até agradecem, outras jogam fora. Quem entrega o folheto corre esse risco todinho. E de repente tinha uma pessoa que entrou como cargo de confiança naquela empresa. Isso, irmãos, há muitos anos atrás. Há cerca de mais de 35 anos atrás, faz muito tempo. Eu nunca esqueci daquela situação. E quando eu entreguei a literatura àquele rapaz, ele era jovem, ele pegou aquela literatura. Para que isso, irmão? Ele disse assim: é a palavra de Deus, você depois leia. Você talvez não tenha com tempo hoje. Ele fez: lê para quê? O que é que você vai me trazer? Deixa de ser besta, rapaz. Vai procurar ganhar dinheiro. Ficar distribuindo isso não vai levar você a nada. Olha o que é que eu quero. Aí ele puxou, tinha um paiol de dinheiro. Não sei se ele tinha vindo do banco, mas ele estava com muito dinheiro no bolso. E era muito dinheiro mesmo. Ele puxou aqui, ó, é isso que importa. Tu distribui isso. Se eu for distribuir isso aqui, o que é que o povo queria mais? Eu fiquei calado, não tive reação. Eu não tive reação diante daquele homem jovem, bem vestido. Depois eu soube que ele era parente, bem próximo ali, do diretor de transporte daquela empresa. E era um cargo de confiança também, muito amigo do prefeito na época, colegas, vereadores, etc, etc, etc. Era uma empresa, uma autarquia pública. Mas, irmãos, eu fiquei com aquilo na mente, né? E disse a ele, não disse mais nada, saí. E depois, hora ou outra, eu encontrava ele e sempre parece que ele estava galgando mais posição, cada vez melhor, na chefia, e passava outra gestão e parece que ele também já estava melhor ainda. E quando foi um certo dia, eu me lembro que era um ano escolar, estava começando um ano letivo, e eu precisava comprar livros para meus filhos. Abisaí, ainda no maternal, bem pequenininho ainda, Abinael ainda não estava a caminho, não tinha chegado, bem pequenininho, ainda na escola aí, tinha que comprar uns livros, e eu, como era professor, eu já estagiava, como professor eu tinha que ir lá naquela editora, pegar o livro dos professores, e eu apagava com ROX, é muito tempo, e deixava aquele livro para meus filhos usarem. E nunca mais eu esqueci dessa cena. E eu fui ali um pouco meio desanimado, com tantas lutas, apertado, dinheiro curto, e eu fui naquela editora, nunca mais esqueci, ali na Afonso Pena, em Santa Amaro, fui a pé rodando por ali, e quando eu chego ali, chovendo, eu correndo para conseguir esse livro. Já tinha me indicado lá, e quando eu chego lá, tinha um rapaz, um carro, não lembro nem o nome, um carro muito bonito, ele com aqueles óculos nos olhos, aí me viu, aí falei: ei rapaz, ei irmão. E eu confesso que eu não conheci, já tinha muitos anos que eu não tinha visto. Era esse rapaz, ele agora mais maduro, porque já tinha um certo tempo também. Aí eu disse: diga aí rapaz, nunca mais eu te vi, vocês apareceram. Ele: foi rapaz, você é crente ainda? Eu disse: eu sou crente, eu quero fazer um pedido a você. Aí eu disse: é estranho esse rapaz me fazer pedido, cara dono de tudo, boçal, o que é que ele quer? Ele tirou o óculos assim, muito grande. Aí quando eu vi, tinha um olho de vidro. Aí ele colocou de novo. Você viu? Eu perdi um olho, não sei o que foi que surgiu no olho, fui para o não teve jeito. Uma coceira, botei remédio, fiz de tudo, gastei, fui para o hospital, mas teve que extrair, arrancar um olho. E a notícia ruim é que o médico disse que o outro também vai ser arrancado. Vai ser extraído outro olho. E o meu dinheiro não pode resolver nada. Irmãos, eu fiquei ali parado, lembrando de umas cenas que... E eu disse: eu vou orar por você, eu vou orar. Deus pode fazer o que o dinheiro não pode. Você sabia que o dinheiro compra muita coisa, mas outra coisa não compra? Você sabia disso ou não? O dinheiro pode comprar até muitos remédios, mas a saúde quem dá é Jesus. Você sabia disso ou não? Senão essas pessoas que têm dinheiro não morreriam. Você sabe disso? O dinheiro pode comprar até mulheres e mulheres, mas uma esposa, só quem dá é Deus, uma esposa. E muitas outras coisas. E eu fiquei ali. Aí ele falou: o que é que você quer? Eu disse: eu vou aí falar com uma pessoa aí, porque eu estou querendo um livro. Ele falou: minha esposa é diretora geral, não sei de onde. Fale com ela que ela vai lhe dar os livros que você quiser. Aí eu disse: é mesmo? Aí já entrou com a esposa dele. Não é que a esposa dele me ajudou mesmo? E me ajudou, e eu disse: mas meu Deus, que encontro.
E ali orei por ele, mas lamentavelmente, depois de um mês eu soube que ele pegou o revólver e atirou na cabeça. Atirou na cabeça. No apartamento dele, tinha muito luxuoso. Ele atirou na cabeça e ali foi o fim dele. Queridos irmãos, ele poderia muito bem, pensando aqui, em buscar Cristo no momento da angústia, da dor. Mas ele procurou outro caminho. Zaqueu estava muito bem, aqui não fala de crise de Zaqueu, mas o texto diz que ele procurava ver quem era Jesus. Queridos irmãos, tem tanta gente procurando ver quem é Jesus, mas parece que quando chega Jesus, não querem seguir ao Senhor, porque querer ver uma coisa e seguir outra. Você lembra daquele jovem que Lucas elogiou, rico, religioso? Ele também procurou Jesus. Quando ele perguntou ao mestre, o que é que eu faço para ter vida eterna? Ele queria Jesus, mas quando Jesus disse os termos que ele teria que fazer para segui-lo, ele saiu triste da presença de Jesus. Tem pessoas que até se aproximam de Cristo, até se aproximam da igreja, até tomam uma decisão, mas a caminhada é diferente. A caminhada, às vezes, no meio do caminho, vai deixando aquela visão, aquele chamado. Tem muitas pessoas que, infelizmente, até começam bem, mas depois desiste. Zaqueu queria ver que era Jesus, mas ele parece que não tinha nenhum amigo crente. Parece que ele não tinha nenhuma amizade, nenhuma relação com alguém ligado a Cristo ou à igreja. E ele não falou com ninguém. Ele queria subir e subiu numa árvore para ver Jesus Cristo. O texto diz, ele estava muito preparado, porque ele não podia ver por conta de uma multidão, Cristo sempre cheio de pessoas seguindo. A Bíblia também nos relata que ele era de estatura baixa, pequena. Então, ele correndo, ele não estava com nenhuma deficiência. A Bíblia diz que ele correndo, presta atenção, adiante, subiu numa árvore, num sicômoro, estava preparado, corria e ainda subia em pé de árvore. Ele não estava querendo cura de doença não, ele não estava precisando de dinheiro não, ele tinha outra necessidade na sua alma. Alguém que pensar que a família é feliz porque tem um bom dinheiro, uma boa conta bancária, não é o que a Bíblia fala sobre isso. E o texto sagrado diz que ele subiu naquela árvore para fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Mas uma coisa muito importante, irmãos, e eu queria considerar essa. A pergunta é, da mensagem: a família pode ser feliz? O propósito de Deus, Deus tinha um plano na vida de Zaqueu, da família de Zaqueu? Sim. Ele tinha. Outro dia o pastor Abisaí no culto matinal pregou sobre a família de Mateus, que é bem parecido. Mas Zaqueu, ele era uma pessoa que vivia no mal, vivia nas trevas, e não queria saber da palavra. É possível, sabe quando? Veja o que aqui diz o versículo de número 6, 19:6. Ele desceu, quando Jesus mandou ele descer daquela árvore, ele desceu com toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Irmãos, se a gente quer ser feliz, se a gente quer ser realizado, a gente deve receber Jesus. Mas não é receber Jesus de todo jeito não, é receber Jesus com alegria. Receber Jesus com alegria. Tem gente que quando fica crente fica triste, fecha a cara, parece que não fala com ninguém, fica diferente. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o crente é alguém alegre. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo alegre, e alguém nem entende a tua alegria. A tua alegria tem um segredo. A nossa alegria é Jesus Cristo. E ele já desceu alegre, só de ouvir o chamado de Cristo. Então aqui, irmãos, nós vivemos numa sociedade que não quer receber Cristo em casa. Nós vivemos numa sociedade, é uma sociedade sem Deus. Me permita dizer isso, não tem Deus. O pessoal quer o dinheiro. Nós vivemos numa sociedade, numa família que não tem Deus. Famílias que não buscam o Senhor. Você sabia que é muito difícil hoje a família se encontrar numa mesa, fazer uma oração? Você sabe que é muito difícil uma família abrir a Bíblia ou ler pelo menos um provérbio juntos? Parece que não tem tempo. A gente vive a família hoje, as pessoas estão sem Deus, não querem a presença do Senhor, por isso não são felizes. O que fez o humanismo jogou Deus para fora, rejeitou Deus. Era o teocentrismo,
Deus o centro. Chega o iluminismo, o humanismo e joga Deus. Diz que agora quem é o centro é o homem. O centro, quando é o homem, não há alegria. Quando o centro é Jesus, a alegria, a paz e há uma vida diferente. Quando Jesus é o centro. Aleluia. Temos lugar para tudo em casa às vezes, mas às vezes não temos lugar para Deus. Colocaram Deus do lado de fora. A gente quer as bênçãos de Deus, mas às vezes, mais que a gente escute, parece que não tem tempo para Ele. E como é feliz um jovem, como é feliz alguém que tem lugar para Deus, tem tempo para Deus. A presença de Jesus, o texto sagrado diz que Ele desceu com alegria, e Ele desceu depressa, porque com Jesus disse assim, quando Jesus chegou naquele lugar, verso 5, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. Irmãos, coisa boa é Jesus ficar na nossa casa. Coisa maravilhosa é Jesus poder estar na nossa casa, entrar no teu quarto, entrar na tua sala, estar com você na hora do café e você agradecer o pão nosso de cada dia, é estar com você. E quando vier a enfermidade, você também está ali com Jesus Cristo. Eu recebi uma ligação essa madrugada, numa madrugada dessa. Eu disse: pastor, por favor, ore pela minha família agora. O senhor pode fazer uma oração agora? Eu posso fazer agora. Estou precisando de Jesus Cristo aqui na minha casa urgente. Queridos irmãos, eu gostei tanto daquele pedido. Eu fiz uma oração. Por Jesus Cristo, Ele diz assim: olha, se você pedir, você recebe. Se você buscar, você encontra. A gente precisa pedir a Deus. Então aqui, a família pode ser feliz? Pode. Mas é impossível essa família ser feliz sem a presença de Jesus. Pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter uma casa de luxo, pode ter o que for, mas se não tiver Jesus, essa casa não tem alegria. Mas também eu percebo aqui que a família pode ser feliz. Pode. Agora tem que ter propósito. Você sabia que esse homem que era impossível de ser salvo tinha um propósito? Veja qual é o propósito. Eu faço uma pergunta hoje aos irmãos aqui, sem querer investigar ninguém, mas o Espírito Santo vai uma pergunta: qual é o seu propósito com Deus? Qual é o seu propósito na obra do Senhor? Qual é o propósito? Não é que Zaqueu firmou um propósito? Veja o versículo 8. O versículo 8 parece já no finalzinho, ele diz assim: Zaqueu levantou-se, pediu a palavra, estava na casa dele, né? E ele disse ao Senhor: Senhor, depois daquele encontro, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Propósito. O propósito que ele firmou agora diante de Deus é diferente de tudo que ele praticava antes. Irmãos, como é que eu posso ser crente e praticar as mesmas coisas no tempo de trevas? Você entende isso? Tem pessoas que querem aceitar Cristo, ok, mas continua do mesmo jeito, mentindo, enganando, defraudando, falando mal, adulterando, prostituindo, fazendo tudo que um dia você era, mas agora não é. O que é que a Bíblia diz? Quem está em Cristo, nova criatura é. Zaqueu disse: a partir de hoje eu quero fazer um propósito. E ele disse isso em público: eu vou dar metade do que eu tenho, eu roubei muito. E se alguém eu defraudei, que ele sabia que defraudou, eu vou restituir quantas vezes? 4 vezes mais. Jesus Cristo viu aquela palavra, irmãos. Eu resolvo. Eu me lembro de Daniel, hoje tarde eu estava pensando sobre Daniel. Quando Daniel resolveu, foi a leitura que Marisa hoje fez aqui, né, dos jovens consagrados, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu me lembrando de Daniel, quando Daniel resolveu no seu coração fazer um propósito: eu não vou me contaminar. Você sabia que o mundo quer que a gente se contamine? Mas eu não vou me contaminar. Repitam comigo assim: diga assim, não vou me contaminar. A gente precisa ter um propósito. O que eu fiz hoje, que eu sei que está errado, amanhã eu não faço mais. Diga um amém, irmão. Eu fiz hoje e sei que fiz errado, amanhã não farei mais. Eu tenho um propósito. Porque, irmão, sabe qual é o problema? É pecado de estimação. Alguém já usou essa expressão. Você sabe que está errado, um dia eu saio. Essa história de um dia eu saio nunca sai. Deus está presente aqui, está falando com a gente nessa mensagem. Um dia eu deixo e nunca deixa. Sabe que está errado, porque o Espírito Santo diz a você: está errado, meu filho. Eu não te quero aqui, eu não te quero desse jeito, eu não te quero fazendo isso. Você sabe. Aí você acha que conversando com Deus resolve. E tem que ter uma decisão. Resolvo.
Propósito. Quais são os seus alvos para a sua família? Resolvo fazer culto na minha casa, resolvo pelo menos uma vez na semana, se não dá para todo dia. O que é que você pode resolver aqui nesta noite, ouvindo essa palavra? Zaqueu tomou uma resolução, eu resolvo. Tem que resolver. E uma pessoa resolvida com Deus, Deus vai ajudar. Eu resolvo. Ele tomou a decisão e eu faço uma pergunta: quais são os nossos alvos para a nossa família? O que é que eu vou resolver para fazer na minha casa? Ou vou continuar do mesmo jeito? O que foi que mudou? E não é fácil não, viu? Já pensou um homem que vivia acumulando dinheiro, fazendo tudo errado, e Deus agora mudou tudo nele? E ele deu um testemunho: Jesus está naquela casa, eu resolvo. Josué, um dia ele fez um propósito: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Escolha vocês. Vocês escolhem se servem aos deuses. Vocês escolhem se vai continuar no meio nojento que vocês estão. Vocês escolhem se vão continuar fazendo aquilo que eu não aprovo. Vocês escolhem se vão além do Jordão. Eu já tomei uma decisão. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês é quem resolve se vai continuar assistindo esses filmes que não me agrada, nem meu espírito agrada. Tem pessoas que passam o tempo todinho naquele filme que não agrada ao Senhor. Resolvo. Josué disse: eu resolvi uma coisa, vou servir ao Senhor. Você sabia que o pródigo ficou sem a casa? Quais são as resoluções que nós temos tomado? Ele deixou o pai, não deixou o filho mais novo? Mas qual foi a resolução dele? Vou voltar, vou me humilhar, vou dizer para meu pai que não me receba mais como filho. Eu quero ser empregado, eu quero trabalhar para o meu pai. Mas se ele só ficasse só conjecturando: um dia eu volto, amanhã eu volto, vou comer mais um pouquinho com esses porcos, vou tentar arrumar um emprego. Eu resolvo, vou voltar para a casa do pai. Enquanto a gente não tomar decisões, sabe por que a gente não toma? Às vezes o nosso orgulho não deixa, a nossa vaidade, é do meu jeito. Mas quando a gente resolve se humilhar, o que é que tu vai fazer? Exaltar. Todo aquele que se humilha será o quê? Exaltado. Queridos irmãos, Zaqueu resolveu. O pródigo também fez um propósito. Mas aqui também, nesse mesmo versículo 8, uma casa que quer ser feliz tem que se doar. Eu preguei outro dia aqui, estava falando sobre aquela família, a família de Lázaro, Maria, o símbolo da adoração. Ela doou aquele nardo puro, ela doou. Lázaro na mesa testemunhando, e Maria e Marta servindo. Às vezes a gente quer servir a Deus e até serve, mas na hora de doar não quer doar nada. Não quer ter tempo para fazer nada. Você sabe disso? Ah não, até aqui eu sirvo, mas agora não. Na hora de cooperar, e você já muda. Na hora de cantar, canta, chega, fecha os olhos, a lágrima desce. Você sabe disso ou não? Canta até bonito. Ora, mas na hora que assim, faça um sacrifício, agora vamos do. Aí não quer fazer não. E outra coisa, Deus não precisa de nada, nem de mim, nem de você. A gente é que precisa dele. Não é nem dar, é devolver o que é dele. Que nós não temos. A doutrina verdadeira da mordomia é devolver. Olha o que foi que Zaqueu disse, corajoso, versículo 8. Veja aí o verso 8, se não está assim. Zaqueu pediu a palavra, disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí aqui, uma família, ela pode ser feita? Pode, mas o doar. Eu não estou falando com doar, a gente precisa em dinheiro, não é só isso não. O meu tempo, o meu espaço. Queridos irmãos, o egoísmo. Deixa eu ler isso aqui que eu achei interessante. Dentro dessa visão da mensagem. O egoísmo, o egocentrismo é um terrível inimigo da família, que nos separa. As pessoas mais infelizes são as egoístas. O pecado gera o egoísmo. Somos muitos possessivos, tudo é meu. Doação é a disposição de tornar os outros felizes. Mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente sabe disso, mas é fácil fazer isso? Não! Mas aí vem um grande desafio. Fazer alguém feliz, ajudar. Isso não tem sido fácil, mas precisa trabalhar tanto isso. Tem família que não consegue. Olha o que é que diz assim, ó, a visão. Doar, alguém pensa, disposição de tornar os outros felizes.
mais bem-aventurado é dar. Dar o quê, pastor? Está falando de dinheiro? Não! É dar tempo, dar atenção, um elogio, um telefonema, um bilhete, um gesto. Olá, tudo bem? Estou orando por você. Uma mensagem. Se a gente não receber, a gente até reclama, mas a gente não quer ter a experiência de dar. E às vezes aquelas pessoas estão lá no chão, nocauteada. É a hora que mais precisa e não tem uma ligação. Mas quando a gente estava numa situação, a gente gostou de receber aquela ligação. E até criticou quem esqueceu. Mas a questão é fazer. Hoje eu falava com os irmãos lá atrás, Jesus Cristo disse algo que mexeu muito. Falava com o Di Perron. Jesus Cristo disse assim, olha, ele disse assim, tudo que você querer que os outros façam com você, faça a eles, porque esta é a lei dos profetas. A gente quer ouvir um sorriso, um bom dia, um abraço, um oi, a gente não quer se manifestar. Não, você é pastor, é você que tem que fazer. Ah, você que tem que fazer. Enquanto a gente esqueceu que Jesus Cristo, sendo Deus, ele deu o primeiro passo. Se humilhou. Tem a teologia da quinose, o esvaziamento dele. Ele se esvaziou sendo Deus. Não usurpou-se ser igual a Deus. Pelo contrário, se humilhou, se fez servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Essa subida de Zaqueu da árvore, descida de Zaqueu da árvore, fazer festa em casa. Na mensagem que o pastor Abisai trouxe, ele até abordou a mulher de Zaqueu, o que é que está acontecendo, quem é que vem para cá hoje, que agonia é essa, tu nunca fosse da festa, tu é pão duro, tu é pirangueiro. Ele fez ver alguém diferente para cá. E a mulher dele ainda conjectura-se que é uma serva de Deus que orava direto, fez, meu Deus, o que é que você quer fazer? Mas eu estou trazendo aqui, você sabe quem que vai vir para cá hoje? A gente vai dar uma festa, para quem? Ela veio para Jesus, a mulher quase que desmaiava. Quem é que vem para cá? É Jesus, e vem mais com os discípulos deles. E eles andam muito e estão com fome. Vamos fazer muita comida que eu quero dar uma festa. Aí a mulher dele fez, para Deus nada é impossível. Deixa eu pensar uma coisa com você. Qual é a relação dessa mensagem? O que é? O que é que você acha impossível acontecer na sua casa, na sua família? Para Deus nada é impossível. E a mulher de Zaqueu, pela primeira vez com alegria, recebeu Jesus Cristo também. Doar. Jesus fez isso por nós. Sabe o que Jesus Cristo deu? Ah, pastor, deu água, deu pão. Eu vou dizer mais, ele deu a vida. Ele deu a vida por cada um de nós. Queridos irmãos, pode uma família ser feliz? Pode. O propósito de Deus é que sejamos felizes, família felizes. Mas temos que ter a presença de Jesus. Temos que ter um propósito como família, fazer a obra de Deus. Não é só esperar fazer alguma coisa, é doar a si mesmo o seu tempo. Fico maravilhado quando a gente tem alguma coisa aqui, tem irmãos que encontram tempo para fazer alguma coisa para o Senhor. Tem outros que não tem mais tempo, estão muito ocupados. Tenha cuidado com isso. E em quarto lugar, já estou concluindo, a família pode ser feliz? Pode. Qual é o que deve fazer? Conserto. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa à igreja. Por favor, olhem para mim. Eu queria dizer uma coisa aos irmãos. Essa palavra é para mim também. Quem acha, sinceridade, eu não vou perguntar nada sobre sua vida não, nem queira saber sobre a minha. Quem sabe a minha é Deus e a sua é Deus também. Quem acha que precisa consertar alguma coisa na vida, levante a mão. Só quem acha. Na casa de Zaqueu tinha que ter conserto, irmão. E grande, viu? Você acha que Jesus Cristo diz assim, ó, vem como estás. Não, Jesus me aceita como venha como está. Agora depois que tu vier a mim, tu vai começar a mudar, viu? Ou não é assim? Tem gente que quer vir a Jesus como está e quer continuar do mesmo jeito. Como quer. Sabe o que Deus quer nas famílias hoje? Sabe, EBT? Conserto dentro da nossa casa. Tem coisa dentro da casa que precisa ser consertada. Mas precisa mesmo. A gente acha que tem última palavra e tudo, sabe tudo, a experiência é larga, que nada, irmão. Precisamos aprender que Deus tem coisa a consertar. Então, a família pode ser feliz, pode, mas tem que ter conserto. Olha o que foi que ele disse a Deus, veja que humildade. Se em alguma coisa eu tenho falhado, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se em alguma coisa eu tenho ferido alguém, se em alguma coisa eu tenho sido... Porque tem crente que é assim, eu sou crente, mas não sou besta não. Se disser uma palavra, ele dá duas. Se disser um desaforo, ele diz 3 desaforos, 4. Comigo é assim. E Jesus sempre, quando dava um desaforo a ele dava outra face. Crente duro. E é crente antigo, viu? É, crentão, aqueles crentão. É preciso, irmão, que Deus nos ajude a mudar.
Eu peço a Deus nessa noite que eu estou pregando, Deus tem misericórdia de mim. Eu sendo você, analisava com você também. Será que tem coisa para ser consertada na tua casa? Na minha casa? Olha o que ele diz aqui. Se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, a maneira certa de tratar de um erro é confessando, é consertando, num outro caminho. Não adianta colocar o lixo debaixo do tapete, ninguém sabe, é pedindo misericórdia. Não tem outro jeito. E ele sabia que tinha defraudado. Se alguém eu defraudei, eu vou restituir. Se alguém roubei, eu vou pedir perdão. Eu quero andar contigo, Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus estava vendo algo. E Jesus, eu creio que naquela hora Jesus estava trabalhando assim, operando no Espírito Santo. Ó, na casa de Zaqueu. A mulher se acabou de chorar, talvez de joelho. A gente não tem esse detalhe. A família de Zaqueu lá e Jesus operando. E a casa dele já não era mais a mesma. A casa dele agora estava cheia do Espírito Santo. A casa daquele homem estava cheia de esperança. Não só cheia de um dinheiro sujo, ilícito. Tem pessoa que ganha dinheiro através das custas do sofrimento de outros. Roubando, extorquindo. Era Zaqueu. Tinha coisa para consertar? Tem. Há muito lixo escondido, que precisa vir à tona, que precisa ser confessado, que precisa ser perdoado por Deus. Confessado. O que confessa o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançará o quê? Zaqueu ou confessava ali, ou a casa dele não seria salva. Ele fez: Senhor, eu quero uma palavra. Eu resolvo, a partir de hoje, mudar a minha vida. Sabe como é que a pessoa quer viver o evangelho hoje? Do mesmo jeito. Com a mesma palhaçada, com as mesmas traquinagens. Na linguagem de hoje, com as mesmas... Não mudou nada. Até palavrão chama. Porque diz que é normal, é cultura. Quer dançar, quer tomar uísque, quer tomar cachaça, mas é crente. Tem um colega que se converteu, foi contente. Fiquei tão contente que ele se converteu, que eu achava difícil ele se converter. Aí quando foi, ele começou a cantar os hinos. E ele cantava hino também, era de uma família bem importante. Mas sabe que aquele outro dele telefonou para mim, mandou uma imagem de vídeo, ele na piscina com toda a família dele, cantando os hinos todinho e tomando uísque. Eu disse: oxê. E já tinha gente até embriagado. Pastor, fé, mais fé, e tomando amor, mas ainda está errado, né? Senão depois eu falo contigo. Estou dizendo a todo mundo que sou crente, mas bebendo. Depois, outro dia, mês de junho, eu me lembro que ele estava no forró, mas dançava, porque ele dança muito. Meu pastor, estou aqui com Jesus e tal. Eu disse: está errado. Eu ensinei alguma coisa errada. Ele não era da igreja, era da empresa onde eu trabalhava. Eu disse: ó, crente muda. Crente não pode continuar do mesmo jeito. Você era desse jeito, agora Deus vai tirar. Irmãos, aí sabe o que é que vai vir quando houve a confissão? Veio o perdão. Aí vem cura para aquela casa. Aí vem luz. A casa nunca mais vai estar em trevas. A tua casa agora tem luz, porque teve perdão, teve doação, teve entrega, teve sinceridade. Eu não estou dizendo que não tem luta em casa não, mas pede perdão, pede misericórdia, cultua a Deus, adora. Ele podia levar Jesus para o lugar mais sofisticado lá de Roma e levar para algum lugar, mas ele levou, sabe para onde, Jesus? Para a casa dele. Sabe o lugar onde a gente é mais conhecido? Em casa. Sabe quem te conhece bem direitinho? É teu marido, quem és tu. Sabe quem conhece quem é você? É tua mulher. Sabe quem conhece você? Teu filho. A tua casa, quem te rodeia dentro de casa, sabe quem você é. Ele levou Jesus para dentro da casa dele. Eu quero que a mudança comece dentro da minha casa. Às vezes a gente quer mudar a casa de todo mundo, mas a nossa casa ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. A luta é muito grande. E eu quero terminar. Vai dar 8 horas. Diante de tudo isso, quando houve confissão, houve doação, houve perdão, houve cura, Jesus toma a palavra. Versículo de número 9. Toda a igreja pode ler comigo. Colocou aí o 9. Olha o que foi que Jesus disse. Então Jesus disse... Não é porque ele agora é de religião A, religião B, não. Ele é filho de Abraão, ele tem fé. Ele se entregou a mim.
Tem gente que é tão tradicional na sua igreja. Ah, minha igreja, ah, meu Deus do céu. Quem salva é Jesus, irmãos. E na tua igreja tu vai ter a diferença. Nós vamos ter a nossa diferença. Jesus sabe de uma coisa? Hoje houve salvação nessa casa. Esse homem é filho de Abraão. A gente pode cantar aquela música, Entra na Minha Casa. Eu queria cantar. Queria convidar a igreja a estar de pé nesse momento. A gente está terminando. Aí veio a salvação. Versículo 9. O alvo de Deus para a família é a salvação. Olha o tema da gente. Jesus, a salvação da família. Vamos repetir? Jesus é a salvação da família. É o alvo de Deus. Mas tem coisa na nossa casa, irmãos. Jesus passou ali por Jericó. E Ele passa na tua casa hoje. Ele passa na minha vida, passa na tua vida hoje. Zaqueu recebeu Jesus em casa. Presta atenção, com alegria. Qual vai ser a nossa atitude? Vamos cantar essa música, é muito conhecida. Aleluia. Como Zaqueu, Quem souber pode cantar. eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor Deus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te servir. Zaqueu largou tudo, é difícil, né? Mas Jesus entrou na casa dele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina, meu Me Deus. ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Até aqui só tocando instrumental. Eu quero terminar. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O alvo de Deus para a sua família, eu queria que você prestasse atenção nisso, para a minha também, é a salvação. Jesus é o salvador da família. Mas tem coisa na nossa casa que precisa de consertar. Às vezes o vaso está quebrado, rachado. Nós somos uma sociedade que estamos precisando de conserto. E na casa de Zaqueu, Zaqueu era o sacerdote. Foi ele que fez a confissão e pediu perdão a Deus. Enquanto não houver um quebrantamento dentro da nossa casa, eu vou dizer isso, a palavra serve para você. Não me julgue, nem você vai ser julgado. É para todos nós. Deus sabe por que você gosta dessa palavra. A sua casa precisa ter um quebrantamento. E precisa de conserto. Obrigado a Deus por esta noite. Mais um culto na tua presença. O Senhor entrou na casa de Zaqueu, Deus. Muitos nem acreditaram. Como é que o Senhor entrou na casa de um corrupto daquele? Um homem desgraçado, ladrão, um homem odiado por todos os seus patrícios daquela comunidade. E o Senhor vai ali na casa de Zaqueu. Zaqueu chama os amigos para dar um testemunho na frente de todos, ó Pai. E o Senhor disse na hora, depois do testemunho de Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa. O Senhor não falou isso antes. O Senhor falou depois que ele confessou. Nos ajuda, Deus, a confessar. O Senhor conhece tudo. O que está precisando ser melhorado na nossa casa. Um conserto urgente, ó Pai. Quem está em casa também. Quem está aqui na tua casa de oração. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E agora eu te peço, Deus, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu e tocou o teu Espírito Santo no coração de Zaqueu, porque isso não é uma obra de homens,
É uma obra tua, Pai. Só o Senhor pode mudar os pensamentos e os corações, ó Pai. Essa família pode ser agora uma família que vai doar, que quer fazer alguma coisa para a tua obra, Pai. Zaqueu fez isso como uma prova de uma transformação que houve. É alguém agora, Deus, que olha para a tua obra diferente. Louvado seja o teu santo nome, ó Pai. Ajuda-nos a compreender, Deus, que há possibilidade de a família ser feliz só quando essa família te recebe com alegria, só quando essa família tem um propósito. Mas essa família também precisa ser uma bênção, ser doação. E essa família precisa também, ó Deus, de conserto e de salvação. Todos nós, ó Pai. Que a mensagem desta noite, ó Pai, tão conhecida, o Teu Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, ó Deus. E aquilo que precisa ser mudado urgente na nossa vida, o Senhor pode fazer isso hoje, a partir dessa reflexão. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, a minha casa, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém? Eu queria dizer algo que Deus mandou entregar para você. Você é uma bênção, sua família. Deus quer fazer algo que para o pastor, para mim, é impossível, mas Ele vai fazer. Vai haver salvação na sua casa também. Amém. Deus abençoe.